quero trazer uma palavra a vocês. Eu sou pastor de igreja, eu não sou pastor itinerante. Então já foi muito tempo assim de falar, eu vou pregar para voltar. Eu vou pregar para impressionar. Eu sempre quando prego eu falo, meu Deus, se eu tivesse sentado aí, eu queria que fosse muito útil o que eu vou ouvir. E eu sei que muitos estão em guerras, batalhas, eu quero ser muito assertivo. Essa é uma das mensagens que eu não ia pregar aqui. Mas enquanto o pastor Mark pregava sobre oportunidade, entender as oportunidades, Deus falou ao meu coração. Eu quero ler com você 1 João, capítulo 2, verso 19. 1 João 2, 19. Essa mensagem ela é um pouco da continuação do que eu preguei hoje pela manhã também. Preguei sobre não ser refém de vitimistas. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de ter Deus como a sua fonte. De ter Deus como a única fonte de sustento. Deus como a fonte da sua vida, do seu coração. João vai falar o seguinte, em 1 João 2,19. Primeira carta de João 2,19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, o que tinha acontecido? Eles teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ok? Feche os seus olhos então. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós já fomos muito ministrados aqui, fomos abençoados, louvores, uma palavra poderosa, um testemunho incrível da vida do pastor Mac, que nos inspirou a crer nas oportunidades, a preparar o nosso coração. E eu não quero, Senhor, aqui chover no molhado, mas se houver algo ainda, fala conosco, Pai. Derrama sobre nós tua graça, teu amor e tua bondade, em nome de Jesus, amém. João está falando o seguinte: eu sei quem é meu, porque fica. E eu sei quem não é meu, porque vai. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, eles saíram do nosso meio, porque na verdade eles não eram nossos. Porque se fossem nossos, eles teriam ficado. Presta atenção numa coisa. Existem pessoas que ao longo da sua vida podem se afastar de você. E quando essas pessoas se afastarem de você, você tem que deixá-las ir. Quando as pessoas se afastarem de você, você precisa aprender a deixá-las ir. Porque Deus não te fez para você ficar implorando para que alguém fique com você. Deus não te criou, não te idealizou para que você implore para que alguém te ame, para que alguém te dê companhia. Deus não te projetou para que você fique levantando as mãos com pires, implorando para que se preocupem com você. Não, para que se apegue a você, para que te deem carinho, para que te dê atenção. Escuta o que eu estou falando aqui, baseado na Bíblia. Quando alguém se afastar de você, deixe ir, não insista, desligue o telefone, não atenda mais o seu coração. E não importa quão maravilhosos tenham sido os anos que vocês passaram juntos, não importa quão atraído você esteja por esta pessoa, não importa o quanto talento ou aptidão essa pessoa tenha, não importa o que aconteceu há 20 anos atrás, se ela decidiu ir embora, não atender mais, quando alguém se afastar de você, deixe ir, não insista. Isso não é a minha opinião. Não é a minha opinião. Ah, pastor, o senhor é uma pessoa que... Não é a minha opinião. Eu vou provar para você na Bíblia. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. Não insista. Não insista. Seu destino não está amarrado a quem quer ir embora. A bênção e a provisão de Deus não está determinada por quem fica ou por quem vai. O seu destino é alimentado lá de cima. O seu propósito vem de lá.
Então João está dizendo, põe de novo 1 João 2,19. Ele está dizendo que eu sei quem é meu, porque fica. 1 João 2,19, põe de novo aqui, por favor. Olha aqui, isso aqui é Bíblia, gente. É Bíblia. Consegue projetar? 1 João 2,19. Olha cá, olha aqui. Leia comigo, para você não falar que sou eu que estou. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. Pessoas se deixam porque não estão mais ligadas a você. E algumas vezes, para manter alguém perto de mim que não quer estar, eu me torno uma pessoa horrível. Porque o preço que você paga para manter alguém que não quer estar do seu lado é se tornar uma pessoa artificial, pegajosa. Uma pessoa que vai anular seus princípios e seus valores para se tornar a pior pessoa que pode ter, que é alguém que vive pisando em ovos. Agora eu vou te falar uma coisa, por mais que você se esforce, se agrade alguém, negocie seus valores, se anule, você jamais vai conseguir fazer alguém ficar, se essa pessoa decidiu ir embora. O nosso grande desafio, como líderes, pastores, é entender que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. E nós construímos relações de trabalho, relações de amizade, como se as relações humanas fossem como relações celestiais. Porque o meu Deus prometeu para mim, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu tenho pessoas na minha vida que eu determinei que elas estarão lá a vida inteira. Só que as pessoas mudam. As pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam de gosto, e mesmo sabendo disso, a gente entrega o nosso coração a elas, mesmo sabendo que as pessoas mudam. Um dia torce para o Atlético, outro dia torce para o Cruzeiro, eu entrego o meu coração para elas. A gente faz a pessoa de fonte. É muito bacana ter alguém que te traga na igreja, que dê uma carona para você. É muito bacana alguém que te apoie no começo da sua fé. É muito bacana ter alguém que pegue na tua mão. Mas você não pode fazer ninguém de fonte, porque as pessoas mudam. Paulo vai falar algo incrível em 1 Coríntios 13, 11. Ele vai dizer o seguinte, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Está ali, ó. Quando eu era menino, eu sentia, fala comigo, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, o que ele fez? Ele desistiu. O que significa? Ele nasceu com uma forma de pensar, sentir e falar de criança. Só que ao longo do tempo a gente vai ficando velho, não vai? Não vem ruga, barba branca, cabelo branco. Só que a gente pensa que o sistema de fala, o sistema de entender e de pensar, do mesmo jeito que eu envelheço sem querer, a gente acha que a gente vai amadurecer sem querer. Mas o que ele fala aqui, ó? Ele teve que fazer o quê? Desistir. Ele deixou. Por quê? Porque o sistema de falar, pensar, entender é diferente do meu corpo, que envelhece de uma forma involuntária. Se eu não desistir de um jeito infantil de falar, pensar, entender, eu posso ser um velho que fala como criança, que pensa como criança, que entende a vida como criança. Porque se Paulo não tivesse desistido, o sistema infantil continuava nele. E eu me pergunto, será que todo o sofrimento que eu tenho na minha vida, será que todas as dores que eu tenho na minha vida, será que não é porque eu tenho um sistema infantil reinando dentro de mim?
vendo a vida como criança, entendendo a vida como criança, pensando a vida como criança? Será que eu não estou um marmanjo raciocinando como criança? Porque uma empresa não pode estar na mão de uma criança. O reino de Deus, o coração tem que ser de criança, mas a mente não pode. Será que eu não estou romântico demais? Será que eu não estou sensível demais? E eu vou te falar uma coisa: nem todo mundo que vai embora da tua vida é um vilão. Lá em São Paulo é assim, pastor não sabe perder ovelha, amaldiçoa. Não sei como é em Goiânia e como é aqui em Minas, mas lá é o seguinte: o camarada tem medo de perder a ovelha. Se você sair daqui, você não vai dar certo em lugar nenhum. Se você sair daqui, eu te amaldiçoo. O que é isso? É um refém? Liberdade é você poder dormir com a porta aberta, e você fala assim, tá na minha casa quem escolheu ficar. Quando o pai olha para o filho, na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, o filho olha para o pai e fala: pai, eu quero ir embora. Não tem uma conversa, não tem um gabinete, não tem um momento onde o pai fala: o que você quer para ficar? O que você quer? O que eu posso fazer para te agradar? Você quer um quarto novo? Você quer que eu te dê um PlayStation? Você quer ir para a Disney? O filho olha para o pai e fala: eu quero minha parte da herança. O pai não contra-argumenta. O pai fala: tá aqui, pode ir. Porque um dos princípios do amor é o respeito. Nem todo mundo que está indo embora da tua vida está indo embora porque é um vilão. Você lembra de Noemi, Ruth e Orfa? Lembra disso? A Noemi vai com o marido dela, o Elimeleque, para Moabe, porque em Belém tem fome. Lá os 2 filhos dela se casam, e ela vive um período da sua vida lá. Só que acontecem tragédias. Os filhos morrem, o Elimeleque morre, e agora Noemi está velha. Ela olha para as noras e fala: eu vou voltar para a minha terra, vocês são moabitas, eu não consigo gerar filho, e ainda que gerasse filhos, até os meninos terem idade para se casar. Então faz o seguinte: fica aqui em Moabe, vocês são jovens, vocês se casam e vão viver a vida de vocês. A Orfa, põe para mim Ruth capítulo 1 verso 14. A Orfa olha para Noemi, para a sogra, ela chora, as duas choram bem alta. Ruth 1,14. Olha lá. Então de novo choraram em alta voz. Só que o que aconteceu? A Orfa, com um beijo, o que aconteceu? Se despediu. E a Ruth se apegou. Eu já vi gente pregando dizendo que a Orfa é endemoniada, que a Orfa está cheia. Não, simplesmente o período da história da Orfa na vida da Noemi acabou. Então uma está dizendo: eu te amo, Noemi, mas eu vou ficar. E a Ruth vai dizer: não, eu vou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Não me peça para que te deixe, não me peça. Por quê? Por que isso? Uma fica e a outra vai. E a Bíblia diz que Noemi lá na frente vai voltar a sorrir. Orfa não era uma pessoa ruim. Significa que a parte dela na história de Noemi acabou. E você tem que saber quando parte de alguma pessoa na sua história também acaba. Tem amizades de faculdade que só duram na faculdade. E a gente está lá em crise, a gente quer forçar uma amizade. Eu já tentei me reencontrar com amigos meus de faculdade que eram incríveis, amigos que eram meus amigões mesmo. Mas o ponto de intersecção era a faculdade. Já marcamos almoço, já saímos para ir no cinema juntos, mas não tem liga, não dá liga. A gente quer conversar, não puxa o assunto. Por quê? Porque a nossa amizade era para um ciclo que acabou. Eu vou ficar em depressão agora? Eu vou dizer que a vida é injusta? Não, porque tem pessoas que são para a minha vida por um período. Elas vêm, cumprem o papel delas e vão. É claro que eu não estou falando de casamento aqui. Casamento é eterno. Mas estou falando das relações pessoais. Você tem que saber que a sua relação com Deus tem que estar independente de quem fica e de quem vai, irmão. Porque o que eu estou vendo é igrejas onde as pessoas estão chateadas no corredor. Chateadas. Pessoas que estão perdendo o fogo do Espírito Santo. Líderes que estão perdendo a paixão. Pessoas que estão fazendo reuniões doentes. Porque aqui marca uma reunião com 20, vem 10. E ao invés de eu valorizar os 10 que vieram, eu arrebento.
Os 10 que vieram falando dos 10 que não vieram. Celebre quem está com você. Celebre quem escolheu estar com você. Celebre quem anda com você. Celebre quem escolheu. E não amaldiçoe quem vai. Não amaldiçoe quem está indo. Não amaldiçoe, abençoe. Quando vier um urubu, porque tem gente que adora uma carniça. Quando vier um urubu querendo abrir cova e falando, tá vendo aquele camarada, ele é um sem vergonha porque ele te abandonou. Não, ele não é um sem vergonha não. Simplesmente a história dele, na minha história, acabou. Ele cumpriu a parte dele. Que ele seja feliz, que ele seja uma bênção. Porque pessoas felizes não amaldiçoam, pessoas felizes abençoam. Aprenda que uma coisa, gente, é o que você sente. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, mas Deus nunca mandou você conciliar o que sente com o que tem que fazer. Deus nunca falou, quando você sentir, você me adora. Deus disse, adore. Quando você sentir, você me louve. Louve, porque servir a Deus não é arrepio no braço. Servir a Deus não é frio na barriga. Servir a Deus não é adrenalina. Servir a Deus é obediência. E a minha relação com Deus tem que estar acima da minha relação com as pessoas. Não é que eu não ame-as, mas pessoas mudam. O que Paulo fala em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Olha, eu vou num cemitério e pergunto para a viúva, quanto que é 1 mais 1? O que ela vai dizer para mim? Quanto que é 1 mais 1, pelo amor de Deus? Do lado do caixão do marido dela. Aí eu vou na maternidade e pergunto para um pai que acabou de ter um filho nascido, quanto que é 1 mais 1? Quanto que é? Porque 1 mais 1, 2, isso é a razão, é o resultado. O meu sentimento tá num cemitério e tá na maternidade, não muda o fato que 1 mais 1, 2. Deus é bom. Isso não é um sentimento, isso é um fato. Deus é fiel. Isso não é um sentimento, isso é um fato. Deus é o meu companheiro, isso não é um sentimento, isso é um fato. Então se eu estou num cemitério e alguém pergunta para mim, Deus é bom? É. Se eu estou na maternidade? É. Se eu estou com a turma cheia e um monte de puxa-saco me bajulando, Deus é bom? É. Mas se veio o traidor e apunhalou eu pelas costas, Deus é bom? É. Então por que tu desanima? Então por que é? Então por que tu fica marcando o gabinete? Olha, em Lucas 15 tem 3 parábolas, as 3 parábolas famosas das perdas. Eu vou falar rapidinho aqui. 3 perdas. Jesus está ensinando a gente a lidar com a pessoa. Parábola da ovelha perdida, sim ou não? Sim. Dracma perdida e filho perdido. Ovelha perdida, a gente canta, não canta essa música? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A gente chora com essa música, não é? Só que a Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas no aprisco para buscar o quê? Uma o quê? Mas o quê? Uma ovelha. Uma ovelha perdida. Uma ovelha que tem o mesmo cheiro de quem está no aprisco, a mesma lã de quem está no aprisco, a mesma característica, porque você sabe que a ovelha não tem presa e a ovelha não tem garra. Ele não deixa 99 no aprisco para buscar uma jamanta, para buscar uma cobra. Ele não deixa 99 no aprisco para buscar um rebelde, uma serpente. Ele deixa 99 no aprisco para buscar o quê? Que tem as mesmas características de quem está no aprisco, só que ela não consegue, mas ela é o quê? Ela é ovelha. Ela está chorando para voltar, ela não consegue, ela está no hospital, ela não tem dinheiro, ela não está em casa dizendo, eu vou faltar para ver se o pastor percebe a minha falta. Olha, eu fui para aquela reunião com o pastor Jorge, ele falou os negócios que eu não concordei, quero ver se a igreja Getsemane fica sem mim. Não é essa que o pastor vai atrás, porque isso aí não é ovelha, isso é bode. Ele deixa 99 no aprisco para buscar uma ovelha. Não é a primeira perda? Sim ou não? E aí a Bíblia diz que quando ele pega essa ovelha, ele traz ela para o aprisco e a festa. Aí ele conta a outra parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o camarada que ele decidiu ir embora. O pai ama o filho? Sim ou não? O que o pai faz para o filho voltar para casa? Ele só está esperando no portão, na janela. Qual a atitude?
Porque se você decidiu ir para o chiqueiro, ninguém é obrigado a entrar no chiqueiro por sua causa. Assim diz a parábola. O pai dizendo, eu te amo, mas se você foi macho para ir embora, seja macho para voltar. E quando que ele volta? Quando ele caiu em si. E qual é a outra parábola? Não é a dracma perdida? Há um poder no conjunto, não tem? Eu não vou na loja comprar um pé de sapato, eu compro o par. A mulher perdeu o conjunto. Ou seja, ela era completa. E agora ela está se sentindo incompleta. O que ela faz? Ela marca gabinete? O que ela faz? A Bíblia diz que ela fecha a porta. Porque tem duas coisas que fazem você perder o prazer do Espírito Santo. Pecado. Pecado. E poluição na sua cabeça, de pensamento. Ela arrasta os móveis. Quem está ajudando ela? Ela está dentro da casa. Quem está ajudando ela? A Bíblia diz que ela está sozinha ali. Varrendo, limpando, ela acende a lâmpada, palavra. E aí quando ela acha o que perdeu, aí sim ela abre a porta e chama todo mundo para entrar. O que a gente faz? Está na igreja? Isso acontece muito. Não sei aqui em BH e em Goiânia, mas São Paulo tem. O camarada, ele perdeu o conjunto, ele fica na igreja. Pastor, não sei o que está acontecendo. A igreja não é mais a mesma. A palavra perdeu poder. Aí o pastor, que é inseguro muitas vezes, põe no gabinete uma pessoa que perdeu a sua dracma, e ele começa a falar, será que eu estou pregando bem mesmo? Será que realmente o louvor está bom? Será que a igreja é poderosa mesmo? Quando na verdade o camarada perdeu o conjunto por pecado dele, e ele quer transferir a responsabilidade. Jesus está dizendo, se você perdeu a dracma, se vira nos 30, bonitão. Não vai encher o saco de ninguém. Fecha a porta da tua casa e vai varrer, porque tira o pecado que você volta a receber o Espírito Santo. Volta a acender a lâmpada, que você volta a cair no mistério, virar foguetinho de Deus. Sabe qual é o problema? A gente trata filho pródigo como ovelha perdida. A gente trata a ovelha perdida como dracma perdida. E vira um rebosteio. Nós precisamos aprender a ter uma cabeça mais racional. Escuta aqui. Eu amo pessoas, mas ao longo da minha vida eu já fui traído. Eu me lembro uma vez, eu tinha um ministério de louvor, era novo, pastor novo. Pastor novo é besta. Eu era muito besta. Chegou uma família inteira, pastor Jorge, pastor Mac, músicos, e eu falei, eu era tecladista, mas um tecladista bem meia boca. Chegou lá, e aí vamos tocar, e eu olhando para o talento deles, não para o coração. Opa, Deus mandou vocês para cá, toque, o púlpito é de vocês. E tocavam muito. Só que tudo que você não combina antes, você vai pagar um preço depois. Eu aprendi, eu ensinei o sim, não ensinei o não. Quando eu fui falar não, batata, não, nós não vamos aceitar. E eles achavam o quê? Que eles me tinham nas mãos. Que assim, nós somos o louvor da igreja. Foi aí que nasceu o meu livro Deixe Ir, Não Insista. Foi aí que nasceu essa palavra. Porque eles olharam para mim e falaram assim, ó, essa igreja não sobrevive sem nós. Eu era pastor em Novo, 1 ano de pastorado, 23 anos. Eles levaram o nosso culto lá para cima. E eu fiquei com medo. Medo de perdê-los. Medo porque a igreja era pequena e eles eram uma família grande. Medo porque os filhos deles eram amigos dos filhos dos outros. Medo porque o que eles vão falar nos bastidores, o que eles vão falar de mim. E eu fiquei empurrando com a barriga. E quanto mais eu empurrava com a barriga, mais eu os alimentava. E um dia o Espírito Santo falou para mim o seguinte: se você for um frouxo, você larga a mão do cajado. Porque eu nunca chamei frouxo para minha obra. Teu sustento vem daqui, não vem de pessoas. Chamei eles para uma reunião difícil, porque o que destrói uma igreja não é reunião difícil, é o silêncio. Quer acabar com o teu ministério? Fica fugindo da conversa difícil. Nós não podemos ter medo da conversa difícil. O que mata é quando a gente sabe que tem um problema e fica em silêncio, fugindo. Não, mês que vem nada, senta e conversa. Senta e conversa. Vou mandar para uma pessoa, pastor. O que quebra uma igreja não é conversa difícil. O que quebra uma igreja é o silêncio.
é quando você empurra com a barriga aquilo que você deveria sentar e pôr o dedo na ferida, mas fica ignorando, fingindo que nada está acontecendo, para manter a aparência. Todo mundo se beijando no culto e se arrebentando nos bastidores. Todo mundo dizendo: somos irmão, e pelas costas um matando o outro, um destruindo o outro. Não tenha medo de ter conversa difícil. A verdade sara. E eu tive uma conversa difícil com eles. E sabe por que a gente foge da conversa difícil? Porque a gente já sabe como ela vai terminar. Porque o rebelde se revela. Eu sabia que ia ser um negócio terrível na igreja. Sentei com eles, batata, saíram me xingando, me difamando, um monte de coisa. E aí com medo, aí eu fui para casa, posição fetal, o que vai ser de mim? Minha esposa já falou: tua tristeza tem que durar 10 minutos no máximo, que não dá tempo. Tem uma mulher que tem a coragem de falar a verdade para você. Voltei pro teclado, minha esposa canta, foi a coisa mais linda do mundo. Perdemos o ministério de louvor inteiro e ganhamos paz. Perdemos o ministério de louvor inteiro e ganhamos alegria. A igreja perdeu musicalmente, mas perdeu na alegria, na velocidade, na paz. E sabe o que aconteceu? Até hoje eu aprendi que eu não morro de saudade de ninguém, eu morro longe do propósito de Deus. Você não morre de saudade de homem, você morre quando se afasta do amor de Deus. Você não morre de amor, você morre longe de Deus. Você não morre por dependência humana, não morre. Não confie nas suas emoções, elas mentem. Porque o dia que a obra de Deus depender de uma pessoa, fecha, abre uma padaria, abre um açougue, porque isso não é igreja. Igreja não depende de homem, igreja depende de Deus. Pastores, líderes frouxos, que não tem coragem de revelar o que Deus plantou no coração. Relacione-se com as pessoas, ame as pessoas, mas jamais espere que alguém permaneça para sempre. Jamais espere. Invista em pessoas, mas esteja pronto que a falha delas é algo que vai acontecer. Porque o único que vai permanecer para sempre, quem é? É Jesus. Eu repito, pessoas importantes vão e vêm, e está tudo bem, desde que a presença fique. Eu não sou frio, gente. Vocês veem pregando assim, alguns falam: nosso pastor é um general. Não sou, eu sou amoroso. Eu sou como o pastor Jorge, pastor Mike, eu fico na porta. 1 hora antes do culto eu estou na porta, eu beijo, abraço. Só que eu não sou besta. Eu sei para quem eu trabalho. Eu sei quem põe o pão na minha mesa. Eu sei quem cura as minhas feridas. E por isso que eu digo para você: quando alguém se afastar de você, deixe ir. Você tem que saber quando alguma coisa morreu. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu me lembro de Davi, quando Natan aponta o dedo na cara dele e fala assim: ó, esse filho que está no ventre de Betseba vai morrer. Davi tira a coroa, põe pano de saco, deita no chão. 7 dias, a criança nasce e nasce doente, mas está viva. 7 dias, Davi vai para o chão, ele não come, ele não bebe, ele não vai para o trono, porque ele quer mudar a vontade de Deus. Mas tem coisa que Deus não vai consertar, porque ele não quer. E o teu jejum não manda em Deus. A tua oração não, você pode pedir, pede o quando quiser, mas você não dá ordem, meu irmão. Deus não é tua secretária e Deus não é teu garoto de recado. Deus é Deus. E tem coisa que ele não vai consertar, não é porque você não orou direito, é porque ele não quer. Então Davi orou, passou 7 dias, a criança morreu. Aí os servos estão cochichando no canto, dizendo: ih rapaz, o menino morreu. Se enquanto o menino estava doente e vivo, o rei não comia, não bebia, não tomava banho, não ia para o trono, agora que o menino morreu, ele vai fazer uma loucura, está na tua Bíblia. Aí o Davi ouve os servos cochichando e vai lá e pergunta: o que aconteceu? O menino morreu? Morreu, Senhor, sinto muito. Acho que passou pela cabeça dos servos, agora ele vai pular da sacada, agora ele vai se matar. Davi olhou e falou assim: prepara o meu banho, traz minha coroa de volta, manda fazer comida, prepara a comida. 7 dias que eu não como, vou me arrumar, eu vou para o templo e vou voltar para o trono. Aí os servos ficam em parafuso, dizendo: ô Senhor, peraí, se enquanto o menino estava doente e vivo, o Senhor não comeu, o Senhor não bebeu, o Senhor não tomou banho, eu estou falando para o Senhor que o menino morreu.
E o senhor quer tomar banho, quer se vestir, quer se perfumar, quer lavar o rosto. Sabe o que Davi responde? Enquanto o menino estava vivo e doente, eu tinha o porquê falar disso. Deus fechou o assunto, eu também estou fechando. Se Deus encerrou, é minha obrigação encerrar. Não tem por que falar disso. Não tem por que segurar o cheiro da morte, se Deus não vai ressuscitar. Não tem por que derramar uma lágrima de uma coisa que Deus sepultou. Prepara meu banho, eu vou me perfumar. E não é porque não está doendo, é meu filho, eu amo ele, eu vou sepultá-lo. Mas antes de ir para o túmulo, eu vou voltar para o trono, eu vou voltar para o templo, para mostrar para o meu Deus que a minha devoção a Ele é maior que a minha emoção. A minha devoção a Ele é maior que o meu luto. A minha devoção a Ele é maior que a minha perda. A minha devoção a Ele é maior que a facada que eu tomei nas costas. E eu pergunto para você: quando você sepulta o que você ama, você lava o rosto e vai voltar, porque o próximo filho do ventre de Betseba, quem foi? Foi Salomão. Deus não negou a bênção, Deus só falou: sepulta esse. Será que não é hora de você lavar o rosto e voltar a tentar? Deus não impediu de Davi ter mais filhos, e Deus não amaldiçoou o ventre de Betseba. Lá veio Salomão, e foi exatamente de Salomão que veio a herança do trono. Deus não está te amaldiçoando, Deus está dizendo: esse capítulo eu não quero mais. E você tem que saber quando acabou. Você tem que saber. Você tem que saber. Como é difícil, gente. Mas o tempo é precioso. E eu quero te dizer que nada acontece por acaso. Olha, se você não tem muito noção, ai pastor, foi um acidente. Olha, se você não tem explicação, coloca uma coisa na sua alma: não existem acasos. Aceita como vontade de Deus. Mas volta, lava o rosto, passa perfume, se arruma. Eu quero que você pense, estou encerrando, em todas as fases difíceis da sua vida. Eu já fui traído, eu fico tentando imaginar o pastor Jorge. Quantos anos de pastorado, pastor? Quantas punhaladas esse homem já deve ter tomado nas costas? Quantas? Mas por que a gente não sobe para o altar feliz? Porque a fonte não para de jorrar. A fonte não para de jorrar. Olha, eu já tive pessoas que falaram: pastor, o senhor conta comigo, eu estou aqui. E depois o camarada está na rede social falando bobagem. Pessoas importantes vão e vêm. Eu não estou querendo dizer para você ser um ogro, mas é ser como Paulo, Filipenses 4,12. Como é que um camarada fala isso? O livro mais feliz da Bíblia é o livro de Filipenses, escrito numa prisão. E o livro mais melancólico é o Eclesiastes, escrito num palácio. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4,12, por favor. Olha aqui. Tanto sei estar o quê? O que é ser humilhado? É ouvir coisa bonita? Não. É ouvir desaforo. Eu sei estar humilhado e também ser honrado. E de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim em abundância como na escassez. O que Paulo está falando? Eu aprendi a viver. Não tem acaso. Esse xingamento aí vai virar vitamina. Olha, você tem que ser irritantemente indestrutível. O diabo tem que falar assim: ó, hoje eu arrebento ele, eu arrebento ele. Aí você deita para dormir, o Espírito Santo te renova e você levanta novinho, 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 novinho. Porque o inferno não vai abortar o sonho que Deus tem para você. Não vai. Eu me lembro de Rispa em 2 Samuel 20. Os Gebeonitas matam os 3 filhos de Rispa, que são filhos de Saul. A Rispa, ela não quer sepultar o filho, pastor. 3 meses ela deita o corpo dos filhos na pedra, os meninos apodrecendo. 3 meses, você morreu hoje, daqui 2 horas tu está fedendo. Você imagina 3 meses, essa mulher enxotando urubu, corvo. Ela estava implementando um sistema de morte.
dando continuidade àquilo que tinha que acabar. E hoje, Deus me trouxe de São Paulo para cá, para dizer que o céu está te dando uma ordem. Acabe com os sistemas de morte. Acabe. As promessas de Deus na sua vida precisam que você feche esse ciclo. Porque Deus não vai colocar pano novo em vestido velho. Ele não vai pôr vinho novo em odre velho. Eu me lembro de Abraão. Põe para mim o Gênesis 13, 14. Olha aqui para mim. E aqui eu encerro. Gênesis 13, 14. 3, 14. É isso? 13, 14. Leia comigo no 3, para você acordar aí. 1, 2, 3. Só até aí. Disse o Senhor a Abraão. Quando que ele disse? Depois. Depois que aconteceu o quê? E por que Deus não disse antes? Por que o texto diz, e isso aqui é importante, que Deus só falou com Abraão depois que o Ló foi embora? Por que Deus não falou antes? Por que ele não falou antes? Porque o Ló estava lá. Está ali. Depois, o texto é claro. Disse o Senhor a Abraão depois que o Ló se separou dele. Por quê? Porque quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas certas começam a acontecer, meu Deus do céu. E o que Deus fala para Abraão? O que Deus fala? Põe para mim o 14. Olha lá. Olha lá. E disse o Senhor depois que Ló disse. Volta para o 14, só para mim finalizar o texto. Olha lá. Erga os olhos desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Põe o 15. Porque toda essa terra que vês é uma promessa, vai até o 17. Mas toda essa promessa de avivamento aconteceu depois do quê? Quantos Lós tem na sua vida? Olha, tem gente, eu vou dizer da minha experiência, eu tive 2 amigos que começaram comigo. 2 amigos. Até hoje, viu, pastor? Não sei se aconteceu com você e com o Mac isso. Eu estava contando para ele. Tem 2 amigos que começaram comigo. Eram meus amigos mesmo. Fiéis escudeiros. Só que eles não aguentavam o ritmo. Porque quando Deus dá um sonho para o sonhador vai. Mas tem gente que não entende o que Deus colocou na nossa vida. E ao longo do tempo, eu tinha que fazer uma escolha. Uma em duas. Ou eu me desacelerava para eles me acompanharem, ou eu tinha que deixá-los para trás. Não porque eu não os amava, mas porque eles não conseguiam acompanhar. E durante muito tempo eu os carregava. E como é que eu os carregava? Eu ficava animando eles. Olha, você é uma bênção, você é importante. Mas chegou uma época que eu não tinha tempo para ficar energizando eles. Ou eles tinham que andar por si mesmos, ou eu tinha que sabotar o que Deus tinha para mim. O que eu fiz? Eu fui. Até hoje eles me culpam. Eles acham que eu abandonei eles. Eles falam que eu não os amava. Mas eu percebi que eles seriam Lós da minha vida. Porque se eu tivesse que carregá-los, e eles não corressem, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu sei que isso é um pouco difícil, porque nós brasileiros somos muito românticos, melancólicos. A gente gosta muito de bolo e guaraná. Mas o mais importante não é o bolo e guaraná. Em Gênesis 11, quando Deus foi parar a torre de Babel, e Deus falou, eu tenho que parar esse projeto, porque senão eles vão construir essa torre. Deus não tocou na comunhão. A gente olha tanto para a comunhão, não é? Deus falou assim, ninguém vai poder impedir parar o que eles querem fazer. Eles são um só povo e falam a mesma língua. O que eles quiserem, eles conseguem. Eles são poderosos, porque eles falam a mesma língua e são um só povo. E quando Deus quis parar o projeto, Deus não tocou na unidade, Deus tocou na comunicação. Eles continuaram querendo a mesma coisa. Eles continuaram pensando a mesma coisa. Só que um falava xananana, outro falava hananana. Porque se não tem a mesma linguagem, você pode querer a mesma coisa, você não chega a lugar nenhum.
Tem gente que não te abençoa, não é porque não te ama, é porque não está falando a sua língua. Você quer prosperar, o cara não quer. Você quer estar cheio do Espírito Santo e o cara não quer. Você quer a unção de Deus, você quer romper teu ministério e o camarada é uma roda presa, meu. Você está ali se animando e o cara é um limão azedo. Você gasta uma energia enorme, a tarde inteira, vamos comigo. Aí quando você termina de falar, o cara olha para você e fala assim, eu não consigo acreditar, Aí você está exausto de tanto motivar, não, amanhã eu volto. Quando é que você vai se ligar que essa pessoa não quer? Eu encerro dizendo uma metáfora que eu uso há muitos anos. Por que esse microfone está na minha mão? Por que ele está na minha mão? Porque eu estou segurando o microfone, não é? Não estou segurando ele? Se eu abrir a minha mão, o que vai acontecer com esse microfone? Ele vai cair. Agora, se eu abrir a minha mão e ele não cair, eu com a mão aberta e ele ficar grudado aqui na minha mão, qual é o nome que você dá para isso? Eu chamaria de milagre. Se eu abrir a minha mão e ele não cair, é um milagre. Então só tenha na sua vida quem for um milagre. Só tenha na sua vida quem fica quando você está com a mão aberta. Só tenha na sua vida quem fica não porque você segura, mas quando alguém olhar e falar assim, olha, essa amizade é um milagre. Esse namoro é um milagre. Esse ministério é um milagre. Só tenha na sua vida quem fica quando você está com as mãos abertas. Eu quero poder orar para você. Fica em pé, por favor. Jesus Cristo não abençoa as pessoas com beijo e abraço. Jesus Cristo abençoa as pessoas cumprindo a vontade do Pai. A gente acha que a gente vai fazer bem para as pessoas dando a elas o que elas querem. Não. Você faz bem para as pessoas quando você faz o que Deus espera que você faça. E a minha pergunta é para você: hoje você está mais preocupado em fazer o que as pessoas querem ou mais preocupado em fazer o que Deus espera de você? As conversas que você tem são mais preocupadas em falar o que as pessoas querem ouvir ou falar o que Deus espera de você? Porque se for para eu fazer média, eu quero fazer média com Deus. Se for para eu puxar o saco de alguém, eu quero puxar o saco de Deus. Se for para eu bajular alguém, eu quero bajular Deus. Se for para eu agradar alguém, eu quero agradar a Deus e não a outro. Feche os seus olhos. Minha oração é para que o Espírito Santo lave o seu rosto hoje. A minha oração é para que você se perfume na presença de Deus hoje. A minha oração é para que em nome de Jesus o cheiro da morte saia da sua vida. A minha oração é para que a sua mente seja livre de toda a pressão, de toda a agonia. A minha oração, coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça. A minha oração é para que você hoje entenda que o teu sustento vem do Senhor, e por isso ninguém vai manipular você, porque ninguém manipula quem não tem medo da solidão. Eu nunca vou ficar sozinho. Não me ameacem, eu dependo de Deus. Não me chantageiem, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu declaro que o Espírito Santo está tocando em você agora. Eu declaro que a alegria do Espírito Santo está descendo sobre a sua vida agora, e vai ficar na sua vida quem quer ficar. Eu não vou amarrar ninguém, eu não vou prometer nada para ninguém, eu não vou cair no joguinho sujo de ninguém, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou vender a minha felicidade. Eu vou depender do Senhor, e dependendo do Senhor eu vou seguir em frente. Dependendo do Senhor eu vou ter a alegria do Espírito Santo. Eu declaro agora vinho novo sobre a tua vida. Eu declaro agora óleo fresco. Eu declaro agora que esse medo que o diabo colocou, ai pastor, se aquele for embora eu vou perder tudo. Olha, você não depende de empresa, você não depende de patrão, você não depende de cliente. Quem te sustentou até aqui foi o Senhor, e Ele continua sustentando você. E Ele manda eu te dizer: olha para mim, confia em mim, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eu não fico fraco, eu não sou temperamental, eu não sou bipolar, eu sou teu Deus. Eu sou teu Pai, fui eu que te ungi. Lembra do teu batismo, lembra do teu batismo, lembra do teu batismo, lembra do dia que eu te peguei, lembra do dia que eu coloquei o meu poder em você, e você percebeu que era eu e você, você e eu, era eu e você, você e eu, e não tinha mais ninguém.
Eu sou a tua fonte, eu estou o seu suprimento. Põe a mão no teu coração agora. Tira 1 minuto para você glorificar o nome de Jesus. 1 minuto só, eu tenho 1 minuto e 50 para devolver a palavra. Fecha os teus olhos, dê glória ao nome de Jesus, dê glória ao nome de Jesus. Ouça sua voz dando glória ao nome de Jesus. Ei Davi, se perfuma. Ei Davi, passa perfume. Ei Davi, volta para o trono. Ei Davi, porque quem vai ficar na minha vida é permissão de Deus. Eu sei quem é meu porque fica, e eu sei quem não é meu porque vai. Se você é batizado em outras línguas, empresta a tua boca para o Espírito Santo. Deixa teu Espírito falar, o Espírito de Deus. Levanta a tua voz agora, ouça a tua voz. Tira esse sufoco da garganta, tira essa angústia da tua alma. O Espírito está soprando avivamento aqui, o Espírito está soprando vida na tua vida. Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai do leito, sai da cama. Deus troca as tuas vestes hoje. Aleluia, aleluia. Faz assim com as mãos, olha como eu estou fazendo, mãos abertas. Fala assim comigo: só vai ficar na minha vida quem for milagre. Eu não vou segurar ninguém, eu não vou prender ninguém. Fala: só vai ficar quem for milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Celebra o Senhor com o seu glória e com o seu aleluia. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Eu vou ler com vocês um dos textos do apóstolo Paulo mais conhecidos e talvez mais pronunciados da história. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Confesso que relutei muito em pregar esse texto, mas Deus falou comigo algo que eu tenho certeza que muitos precisam ouvir aqui hoje. Não é o diabo, é a sua mente. Repita comigo: não é o diabo, é a minha cabeça. Algumas vezes nós estamos brigando com o diabo, quando na verdade deveríamos brigar com a nossa cabeça. Você ganha com a cabeça, você perde com a cabeça. Sua cabeça define tudo sobre você. Sua cabeça define se você vai ser um grande profissional ou um péssimo funcionário. A sua cabeça define quanto você vai ganhar por mês. Sua cabeça define a qualidade do seu casamento. A sua cabeça define até como você vai criar seus filhos. A sua cabeça define se você vai ficar doente ou não. Você pode ter o diagnóstico que for, o avanço da doença ou o retrocesso da doença depende muito mais da sua cabeça do que dos medicamentos que você vai tomar. Uma pessoa que tem câncer, ela não deve ficar preocupada com o efeito da quimioterapia. Ela deve ficar preocupada como a sua cabeça vai reagir diante de uma doença tão aterrorizante. Um término é só um término, mas de repente, por conta da sua cabeça, um término se torna uma prisão de uma vida inteira. A cabeça não é o diabo, é a sua cabeça. E Paulo vai falar sobre isso agora. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos,
Na NVI diz peço, mas na atualizada diz rogo, imploro, insisto. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus. Sim, ele está implorando. Paulo está implorando que ofereçam o corpo de vocês como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ao contrário, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, tu estás aqui. Esse é um culto espiritual, Senhor. Esse é um culto onde o Senhor tem total liberdade de agir, de fazer, de manifestar-se. E eu te peço que enquanto prego tua palavra, enquanto prego o evangelho da libertação, que a tua presença se manifeste no tabernáculo, que a tua glória e a tua graça seja derramada aqui. Este é o nosso tempo, esta é a nossa época, este é o nosso momento, Senhor. Chegou a hora de romper, chegou a hora de desbravar, chegou a hora de pôr o diabo no lugar dele, e o Senhor vai nos usar. É o tempo desta geração propagar a verdade e sermos completamente livres. Fala conosco, Senhor, esmiuça a nossa alma, revela-nos aquilo que está obscuro, traga-nos a verdade da vida aos nossos olhos, para que possamos viver, não uma vida falsa, mas uma vida genuína em Ti. Nós oramos e cremos na palavra. Diga graças a Deus. Paulo está trazendo uma reflexão muito profunda. Ele está nos convidando a não pensar como todo mundo. Ele está sugerindo que quando você é capaz de mudar a sua cabeça, e talvez essa seja a mudança mais difícil, quando você é capaz de mudar a sua cabeça, você muda a sua vida. Talvez seja por isso que muitos não conseguem mudar a sua vida. Desistiram, aceitaram o que não deviam, vivem mal. Tem gente que vive mal, muito mal, porque não consegue mudar a cabeça. Trata os outros mal, vive mal, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E muitos desses vivem enfiados numa igreja. Muitos desses carregam crachás de voluntários. Muitos desses falam em línguas, mas querem viver uma vida de santo dos santos, mas não querem passar pelo altar do sacrifício. Você não chega ao santo dos santos sem passar pelo átrio. E no átrio há o altar, onde você queima o sacrifício. A gente quer o fogo, a gente quer o Pentecoste, a gente quer aquela euforia que parece que o mundo inteiro está diante dos meus olhos. Mas a gente não quer o altar, a gente quer o toque, mas a gente não quer a entrega. A gente quer o assim diz o Senhor, mas a gente não quer entregar. Mas nesse culto, Deus está nos chamando onde o verdadeiro trabalho acontece. E o verdadeiro trabalho acontece na sua cabeça. É a sua cabeça. Porque Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Deus não é incapaz, Ele é capaz. E tudo que Ele precisa e espera de você, Ele já colocou em você. O problema é que nós não operamos o que há em nós. A gente não põe para circular, movimentar aquilo que Ele plantou em nós. Veja, o evangelho não é sobre sentir. É isso que a gente ouve. A gente abre a internet e pessoas estão falando dos seus sentimentos. Eu me senti bem na presença de Deus, eu me senti feliz, eu me senti alegre, eu me senti contente, eu me senti esperançoso. Mas o evangelho nunca
tratou sobre sentimento. O Evangelho é sobre tornar-se novo, não sentir-se bem. Você pode se sentir bem continuando velho. Evangelho não é sobre se sentir bem. Evangelho é sobre se sentir e ser novo. Nova criatura, nova vida, nova cabeça. Quem diz isso? Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais inteligentes da história. Eu diria a você que depois de Jesus, ninguém foi tão sábio e tão inteligente quanto Paulo. Paulo era poliglota, falava várias línguas. Um homem iletrado. É só você observar os livros que ele escreveu. Basicamente metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Não é apenas um escritor, ele é um poeta, ele é um homem sábio. Paulo, além de escritor, pensador, ele era um homem que viajou. Ninguém viajou tanto como Paulo, pregando o Evangelho. De ex-perseguidor da igreja, se transformou em alguém que por conta da cruz foi perseguido. E tudo começou num caminho. Ele estava montado em um cavalo no caminho de Damasco, indo atrás de cristãos, porque para ele os cristãos eram uma ameaça. Então ele tinha autorizações para prender, e se necessário, se os cristãos reagissem, até matar os cristãos. E naquele dia, o fariseu dos fariseus viu uma luz que deixou ele fisicamente cego, mas abriu a cabeça dele. Ele cai no chão, não enxerga nada, está cego, mas a mente de Paulo se abre. Os dons começam a fluir, e aquele homem que teve um encontro com aquela luz começa a escrever coisas que, se não fosse ele, nós não entenderíamos. Graças às cartas de Paulo, eu consigo entender o que são os dons espirituais. Graças às cartas de Paulo, eu sei o que são os frutos do Espírito, o ministério da piedade, a justificação. Se você tirar o que Paulo escreveu da Bíblia, a nossa fé não tem sentido. Tem coisas que só ele trata, tem assuntos que só Paulo toca. E esse homem não andou com Jesus, ele viu Jesus uma única vez. Esse homem não participou da última ceia. Esse Paulo, ele não viu Lázaro ressuscitar. Ele não viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Esse homem não teve um encontro longo com Jesus, mas ele teve um encontro com a luz. E essa luz mudou a mente dele, mudou a cabeça dele. Uma luz tão poderosa que o cegou fisicamente, mas o fez enxergar espiritualmente. E com coragem, ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. E é esse Paulo que está falando em Romanos 12:1. Eu rogo, eu peço, eu imploro pelas misericórdias de Deus. Ele está implorando. Por quê? Porque ele está pedindo para você fazer algo que poucos têm coragem de fazer: entregar-se, entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. Aqui no Ocidente, hoje, quando a gente fala de sacrifício, a gente sempre vai entender o sacrifício como algo simbólico. A gente fala, o sacrifício é uma renúncia, o sacrifício é pagar um preço, beleza. Mas nesta época, quando Paulo toca no aspecto sacrifício, lá no Oriente, do outro lado, na tradição hebraica, esse sacrifício era literal. Era pegar um animal, estender esse animal no altar, amarrar esse altar e matar esse animal. O sangue que escorria desse animal era queimado. E Paulo está dizendo: ofereça a si mesmo como um sacrifício. Vá você lá, se amarre e se ofereça para morrer. E a pergunta é: quem é que quer se queimar? Quem é que quer se entregar? Nenhum cordeiro do Antigo Testamento se oferecia voluntariamente. Nenhuma ovelha ia para o altar dizendo: me mata, bé, me mata, bé. Não. Mas Paulo está dizendo: eu rogo, eu imploro, ofereça-se, ofereça o seu corpo como um sacrifício, apresente-se a
a si mesmo. E por que Paulo está implorando? Porque isso não é fácil. Não é fácil. Mas por que eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício? Porque é a única forma de ser transformado. Não tem outra forma de ser transformado se não houver uma entrega pessoal de sacrifício. Não é apenas uma modificação da aparência. A igreja, o evangelho não é apenas aquela conversão por fora, que você se enturma. Eu estou falando de vida verdadeira. Eu não estou falando de vida de domingo aqui. Eu estou falando de vida na segunda-feira. É uma transformação da mente. E essa é a verdade dura. Nós somos muito bons na conversão. Nós somos bons. Quando a palavra nos toca, a gente vem na frente, levanta a mão, chora e fala: hoje eu entrego minha vida para Jesus, eu vou viver para Jesus. Nós somos bons na conversão, mas somos péssimos na transformação. Péssimos. Somos bons para chorar, sabemos aceitar Jesus, mas não sabemos renovar a nossa cabeça. Continuamos com as mesmas mazelas, as mesmas manias. Sabemos louvar no domingo, mas quando acordamos na segunda-feira, meu Deus do céu, a gente parece um bicho. Não tem nada de crente lá. Quando estamos no trabalho, não tem nada de cristão lá. Quando estamos no ônibus, no metrô, ou quando temos uma discussão em casa com a esposa, com o marido, com o filho, nos tornamos animais indomáveis. Palavras horríveis saem das nossas bocas, comportamentos, palavrões. Quando estamos sozinhos, então, que ninguém nos vê, somos bons em nos converter, mas somos péssimos em nos transformar. E aí ficamos ali vivendo essa vida, acostumando a ter uma dupla personalidade, acostumando a ter uma vida dupla, uma mente que canta fora do tom do céu, quando na verdade era uma mente que deveria ter transformação. Paulo está dizendo: apresente-se a Deus, sacrifique-se, entregue-se a Ele. Ele está dizendo: se você fizer isso, você vai ter uma mente nova. É como aquela irmã que está na cozinha lavando sua louça, e mesmo cantando de forma desafinada, ela está entendendo que há uma ligação com o céu, e tudo vai ficar bem. É como aquela pessoa que quando vai dormir, teve uma série de problemas ao longo do dia, mas quando ela deita na cama, é como se os anjos a embalassem em um ninar gostoso. Isso não faz nenhum sentido. A transformação da mente é a capacidade de viver sem medo. É isso que Paulo está dizendo. Eu imploro, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Você pode fazer isso para não viver com essa sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Você parar de fingir que é feliz, mas isso, Paulo está dizendo, você tem que se entregar. É entregar o corpo como sacrifício. Eu já vou dizer o que é isso. O corpo como sacrifício, que é o culto racional, é parar de fingir. Nós estamos acostumados lá fora a não contar tudo para as pessoas, e está tudo bem. Quantas e quantas vezes a gente chega num ambiente e a gente fala que está bem e a alma não está, porque a gente diz: eu não quero preocupar minha mãe, eu não quero preocupar meu pai, eu não quero preocupar as pessoas que eu amo. Ou então a gente está com raiva de alguém, mas sabe que aquela pessoa trabalha com a gente, tem um nível de influência, então eu tenho que colocar aquele sorriso da máscara 8 e entrar naquela sala e dizer: ai, tudo bem, você é tão legal. E minha alma está dizendo: eu te odeio, eu quero matar você. O problema é que nós nos acostumamos a ser falsos. Então nós não apresentamos o nosso corpo lá fora. Nós nunca estamos por inteiro, porque sempre temos que criar um personagem. Lembra de Adão? Quando ele peca, para onde ele vai? Ele vai para trás da moita. Ele está com vergonha do que ele fez, porque ele fez o que Deus não mandou ele fazer, e agora ele viu a sua própria nudez, ele está atrás da moita. E Deus está perguntando: Adão, onde você está? Ele está dizendo: sai daí, do jeito que você estiver, porque eu não vou lidar com você escondido atrás da moita. Se você quer que eu converse com você, apresente-se a mim. E não importa o nível de sujeira, não importa o nível de erro, de vergonha, eu quero você aqui, porque eu não vou tratar com personagem, eu não vou tratar com ator, eu não vou tratar com alguém mascarado. Eu não tenho nojo de você, eu só não consigo tratar com a mentira.
Quando Paulo diz, apresente-se o vosso corpo a Deus, que é o vosso sacrifício, ele está dizendo, vá para Deus do jeito que você está, sem máscaras. Não queira fingir para Deus, não, a gente vive uma vida de ritmo do mundo, onde o algoritmo da internet movimenta a gente, é o vício. Existem fórmulas de ganhar dinheiro, existem fórmulas de engajamento, existem técnicas de venda, existem conceitos de influência, como fazer amigos, como construir isso. E Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, não se conforme com ele. Esse mundo quer matar sua cabeça. Paulo está dizendo, desligue um pouco, pare um pouco. Olha, eu imploro pelas misericórdias de Jesus, que você apresente o vosso corpo a Deus, que é o vosso sacrifício, o vosso culto racional, e não se amolde ao padrão desse mundo, porque eu não te criei para carregar a dor de milhões de pessoas no bolso. Eu não te criei para andar como massa de manobra de ninguém. Eu não te criei para ser o mais um onde você está. Você não foi feito para ouvir a voz de todo mundo o tempo todo e ver doente, com essa cabeça inchada, chegando na minha presença dizendo que não tem força para me adorar, porque colocaram lixo nos teus ouvidos e porque você tem que resolver o problema da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, do teu irmão. Isso afoga a voz de Deus, e tudo isso está na sua cabeça. Tudo isso está na nossa cabeça. Porque quando Deus quer nos encontrar, Ele não está procurando uma pessoa perfeita, mas Ele está procurando uma pessoa verdadeira. E eu posso ser verdadeiro ainda no pecado. Se o pecado foi a verdade, eu sou um pecador de verdade. Se o pecado está ali, eu tenho que me apresentar como um pecador. Mas eu venho à igreja e diante de Deus, quando vou orar, eu não me apresento como um pecador, eu me apresento como um santo. Porque eu não quero dizer para Deus que estou viciado, que estou doente. Eu não quero dizer para Deus que a minha vida com Ele está morta, porque eu preciso manter uma aparência. E Deus está dizendo, Paulo está dizendo, apresente-se. Eu rogo, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e se você quer uma transformação que não é sobre roupa, cabelo, maquiagem, perfume, se você quer uma vida feliz, uma vida onde nada vai te segurar, você precisa buscar uma transformação por dentro, transformar a sua personalidade. Veja, seu inimigo não é a pessoa que faz um trabalho. Seu inimigo não é seu inimigo do trabalho. Seu inimigo não é aquele frango que foi colocado na tigela de barro. Seu inimigo não é a fofoqueira que fala da tua vida aos quatro cantos. Seu inimigo é uma mente que não tem portões e não tem muros, e qualquer coisa que jogam pega, qualquer coisa que entra pega. Por quê? Porque nós não nos apresentamos a Deus. Somos bons de conversão, mas somos péssimos de transformação. E Jesus mandou dizer, eu quero curar você hoje, eu quero transformar você hoje, eu quero dar uma nova cabeça para você hoje. Chega de fingimento, chega dessa vida infeliz, essa vida cinza. Eu quero curar você. Mas Ele está dizendo, apresente-se a mim como um sacrifício vivo. E a pergunta que fica é, tá bom, pastor, mas como que eu vou amarrar a mim mesmo no altar? Como que eu vou me sacrificar se eu ainda me movo? É difícil. É impossível quase você se sacrificar e fazer o que Deus está pedindo sem o Espírito. Só o Espírito. Se você não tiver o Espírito, você não consegue. Por isso que Paulo fala que esse é o vosso culto racional. Então não é sobre chorar. Então não é sobre dizer glória, 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 glória. Então não é sobre dizer, uau, que culto maravilhoso, Deus falou tudo o que eu precisava. Não, é sobre o quanto eu digo, Espírito, me ajude a me sacrificar hoje. Espírito, me ajude a me amarrar as mãos, os pés e deitar nesse altar para derramar aqui a minha vida. Eu quero matar o meu ego. Me ajude, Espírito, me ajude, me ajude. Paulo está dizendo, esse é o culto que importa. Esse é o culto que importa. Esqueça as luzes, esqueça o painel de LED, esqueça o arrepio no braço, esqueça a euforia, esqueça o grito de avivamento. Apresente o seu corpo, a sua mente, apresente tudo. Pare de fingir, pare de exibir uma alegria de fachada e se apresente. Pare. Porque enquanto você finge que está feliz, a sua alma sangra em silêncio. Quantos aqui tem a alma sangrando em silêncio? E ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus está vendo você.
Esse culto é para você. Porque até quando você vai conseguir equilibrar esse personagem? Até o dia que o diabo te tire da presença de Deus? Você já não ora mais, você já não sente a presença de Deus mais. A igreja e um bar para você é a mesma coisa. Não tem mais arrepio na alma, não tem mais temor. E Deus está dizendo: o problema é a sua cabeça, porque você entregou sua vida a mim e pegou de volta. Você entregou sua vida a mim e não deixou me transformar você. Deus não vai se conectar à sua máscara, nem à minha máscara. As pessoas e Deus vão se conectar às suas dores, às suas lutas. Escute, Deus está mais interessado na sua dor do que no seu sorriso. Deus está mais interessado na sua luta do que no seu glória a Deus. Deus está mais interessado no seu grito por dentro do que no seu grito por fora. Deus está mais interessado no que está acontecendo aí dentro, porque Ele nunca esperou um super crente. Ele sempre esperou que você fosse humano. E Ele está dizendo: cadê suas cicatrizes? Por que todo mundo põe a mão e eu não ponho? Por que você tem um problema, e dependendo do tipo de pessoa que você conta esse problema, você passa a ter 2 problemas? Você pensa que vai desabafar para aliviar um problema, passa 2 dias, você tem 2. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. O diabo te odeia porque ele sabe para que Deus te criou. O diabo sabe, o diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás sabe o potencial que você carrega, o inferno sabe, e é por isso que desde cedo ele te ataca. E eu sei que alguns aqui são atacados desde a infância, quebram a alma, tentam sabotar a sua personalidade, mas hoje Deus está te chamando de volta, dizendo: transforme-se, eu vou transformar você hoje. Alabaxantarabacai. Eu declaro um tempo de cura ainda nesse 2º semestre sobre a tua vida. Eu declaro que as armas que o inferno levantou contra a tua família, contra a tua casa, serão quebradas, porque você vai sair desse culto renovado, espelhando a glória de Deus por onde você for. Sabe, Deus está aqui. Agora, você sabe o que me preocupa? O que me preocupa não é meu destino, porque eu ouvi muitas pregações sobre o meu destino. Eu já ouvi muitos pastores falando sobre o meu destino, que o meu destino é lindo, que o meu futuro é maravilhoso, que Deus tem promessas para mim. E todos nós aqui não temos problema com o nosso destino, porque existem palavras que regam o nosso destino. O que me assusta é o que me contamina enquanto eu vou para o destino. O que me assusta são os toques que eu recebo enquanto estou indo em direção ao meu destino, porque a mulher amarga que você se tornou não tem a ver com Deus, tem a ver com os toques que você recebeu enquanto caminha em direção ao seu destino. O homem frio que você se tornou não tem a ver com o seu destino, mas tem a ver com os toques que a vida te deu na jornada, que tornou você uma pessoa distante de Deus e do Espírito Santo. Mesmo Deus sendo incrível, poderoso, algumas coisas me tocaram na jornada, e o problema está em quem me tocou. E é isso que Deus está falando: apresente-se a mim, porque se você não se apresentar a mim como sacrifício, por mais que você cante, o que vai prevalecer não é o meu toque, mas é o toque de quem te tocou antes de mim. Venho à igreja ouvir sobre o meu destino, e ele é glorioso. Dizem que eu sou mais que vencedor, dizem que o poder de Deus muda tudo, dizem que a minha boca tem autoridade para mudar situações, mas quando eu saio do estacionamento eu dou de cara com a minha história.
Quando eu entro no carro, eu encontro minha mulher, que eu não consigo lidar com ela. Eu chego em casa e vejo boletos para pagar. Eu acordo na segunda-feira e está lá minha vida estampada na minha cara. Eu não tenho força para mudar o cenário. Eu não tenho coragem, eu não tenho energia, porque o velho contamina o novo. Eu escutei sobre o meu destino, mas o toque dos homens ainda está em mim. É como um vinho novo que é colocado no odre velho, e o odre se rompe e o vinho novo cai por terra. É como uma vida que tem uma força enorme, mas a minha personalidade é doente. E personalidade não é espiritualidade. Você pode ser uma bênção espiritualmente falando, e pode ter uma personalidade horrível. Eu conheci pessoas, e talvez você já conheceu, que são vasos de honra, mas são pessoas difíceis de lidar. Pessoas que quando estão fazendo as suas funções na igreja, são maravilhosas, mas quando elas saem daquela caixinha, elas são pessoas horríveis, porque suas personalidades não foram tratadas. E muitos estão conformados dizendo: o temperamento não muda. Sim, temperamento não muda, mas se equilibra. Deus quer derrubar aquilo que você está controlando. E sabe quem predomina? É quem ataca de cima. Não é à toa que Deus colocou o seu cérebro na cabeça e não no pé. Não é à toa que o seu cérebro está aqui e não lá. Porque se Deus colocou o cérebro aqui, é porque a sua mente está no lugar estratégico. Se a cabeça carrega o cérebro e o cérebro está acima de tudo, é porque é o cérebro que tem que governar tudo. Por isso que eu digo: você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. É aqui que estão os canhões que disparam. É aqui que estão os revólveres. É aqui que há uma maternidade, mas também é aqui que há uma sepultura. É aqui que se gera um remédio, mas é aqui que se gera um veneno. É aqui que se gera a esperança, mas é aqui que se gera a desistência. É aqui que se gera a euforia de dizer agora vai. E é aqui que diz: eu estou entregando tudo porque eu não tenho vontade de viver. Todos nós criamos sistemas para sobreviver, mas Paulo está dizendo: eu imploro, não se conforme, apresente-se. Deixe Deus destruir essas estruturas mentais que estão te enlouquecendo, esses sistemas que estão te destruindo. E ele está dizendo: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se. Fala comigo: transformar-se pela renovação da vossa mente. Você está dizendo: pastor, eu só estou em pé porque a minha loucura me sustentou. Eu só estou em pé. Deus não quer a sua loucura. Eu sei que alguns aqui passaram por algumas coisas que, se não pagassem de doido, tinham realmente enlouquecido. Eu sei que alguns aqui só estão em pé porque a forma como a vida te agrediu, se você não tivesse pagado de doido, se você não tivesse tido para você uma nova personalidade, talvez você não teria sobrevivido. Mas Jesus está dizendo: agora deixa comigo. Agora pega toda essa vida atrapalhada, essa cabeça atrapalhada, e dá para mim, porque eu não quero que você sobreviva. Eu não quero que você viva apenas. Eu não fiz você aí apenas para isso. Eu não quero que você guarde lixo. E tudo que você falou, tudo que você engoliu, tudo que você reprimiu, tudo que você registrou ao longo do tempo, eu quero que você entregue para mim. Porque sobreviver não significa vencer. Eu não te fiz para viver, eu não te fiz para sobreviver, eu te fiz para vencer. Porque viver e não vencer não vale a pena. Sobreviver e não vencer não vale a pena. Você pode viver e morrer derrotado, e não vale a pena. Deus não te fez para viver, Deus não te fez para sobreviver, Deus te fez para vencer. É para isso que Ele fez você. E eu declaro que hoje Deus vai tocar na sua cabeça, Ele vai abrir a sua cabeça. Ele não é o diabo, é a sua cabeça. Ela está dizendo coisas horríveis. E eu declaro que todos os pensamentos barulhentos, caóticos, desordenados, que pulam por todos os lados da cabeça. Alguns aqui não sabem o que é dormir, porque rolam na cama a noite inteira. Alguns aqui não sabem o que é ficar em silêncio. Tem que puxar assunto o tempo todo, tem que falar até assuntos desnecessários. São inconvenientes porque não suportam o silêncio, ou se tornaram pessoas maldosas, que porque não suportarem a sua vida, a sua história, tiveram um péssimo hábito de falar da vida dos outros, de falar mal do outro, de achar defeito no outro, tudo para esconder o quanto são infelizes e o quanto há um buraco em suas almas.
traumas, mas hoje Deus está te chamando para sair dessa fortaleza que você construiu, dizendo: eu não quero expor você, eu não quero envergonhar você, mas eu quero curar você hoje. Eu quero curar você, eu amo você, eu quero salvar você, eu quero tirar você daí, desta vida infeliz, desta vida vazia, desta vida armada, que só esconde uma criança assustada. Essa vida que agride todo mundo, ninguém pode nem olhar para você, que você já se toma pedra nas mãos. Ele está dizendo: eu era um perseguidor, eu era uma pessoa horrível, eu matava cristãos, mas um dia uma luz entrou no meu caminho, me cegou fisicamente, mas abriu a minha mente. E eu digo para você, eu experimentei o que é entregar o meu corpo como sacrifício. Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Paulo disse que o morrer era lucro. Paulo não tinha mais apego a nada. E ele disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter e não ter, aprendi a tudo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Esse é o culto racional. O que você ainda está cultivando, que fazia sentido onde você estava, fazia sentido porque você morava com alguém tóxico, fazia sentido porque você tinha um relacionamento horrível, era até justificado porque você não conhecia Jesus, mas agora você conhece. Isso agora não precisa mais estar aí. Não se trata de aparência, sabe? Performance. Trata da cabeça. Eu encerro falando de um homem que está na sua Bíblia, o filho pródigo. O filho pródigo, ele não mudou a roupa, o cabelo e nem o carro. Quando ele estava num chiqueiro, a única coisa que ele mudou foi a sua mente. Ele caiu em si, diz a Bíblia. Ele disse: eu, enquanto estou aqui comendo lavagens de porcos, ou desejando comer, os empregados da casa de meu pai, eles comem o bom e do melhor. E mais poderoso do que mudar a roupa, o cabelo, o carro, é alguém conseguir, no meio de um chiqueiro, cair em si. Cair em si. E quando a gente cai em si, a gente sente a burrada que fez. Ele fala: como eu sou um burro. Os empregados do meu pai, que são só empregados, estão vivendo melhor do que eu, que sou um filho dele. Ele não ensaiou um pedido de perdão. Na verdade, ele até ensaiou. Ele disse: eu vou chegar na casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, me aceita como um servo, como um empregado. Enquanto ele está indo para a casa do pai, o pai o vê pela janela. E mesmo ele, sem ele chegar na casa do pai, o pai corre ao encontro dele, mesmo de longe, mesmo ele sujo, fedendo, arrasado, mas com uma mente transformada. Sujo, fedendo, arrasado, mas com uma mente transformada. Sujo, fedendo, arrasado. E sabe o que o pai fez? O pai lhe devolveu tudo. Não porque ele tinha, mas porque ele mudou a mente. O que está congelando o seu casamento, a sua carreira, o seu ministério, o que está sabotando tudo que Deus tem para você, é a guerra que você não enfrenta na sua cabeça. É a sua mentalidade que está congelando você. Você está ficando velho e não está mudando. Você continua reclamando das mesmas coisas, se queixando dos mesmos problemas. A sua mente. A guerra entre o céu e o inferno acontece dentro da sua cabeça. A gente fica ungindo o céu, quando deveria colocar as duas mãos na cabeça e dizer: manifeste-se, Senhor, manifeste-se, Senhor. A gente fica lutando com o demônio no ar, quando deveria pôr a mão na cabeça e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você não resolver o inferno que está acontecendo na sua cabeça, você nunca vai ser livre.
Você pode ajeitar tudo ao seu redor, pode cortar grama da casa, pode fazer uma faxina, pode pagar as contas, mas se você não resolver o inferno que está dentro da sua cabeça, você nunca vai ser livre. Você pode fugir, você pode fingir que não é para você, mas você nunca vai ser inteiro, nunca vai ser tudo que Deus planejou, até que você fale para Deus o que está acontecendo de verdade. É difícil, claro. É mais fácil cantar, é mais fácil dançar, é mais fácil se esconder na rotina da igreja, é mais fácil seguir as escalas, mas sobreviver não é viver, e viver é pouco. Deus quer mais. O Espírito Santo está dizendo para eu te dizer hoje: pare de justificar a sua disfunção, pare de justificar e se esconder atrás do seu temperamento, pare de se proteger, pare. Você pode mudar, e não é com mágica, é com decisão, é transformando a sua mente. Deus manda te dizer: você não precisa de uma roupa nova, você precisa de uma mente nova. Você pode ter alegria além do culto de domingo, você pode ter alegria além do culto de quinta-feira, você pode ter uma paz dentro de casa, no carro, no trabalho, no sono. Você pode cantar no chuveiro, rir no quintal, viver com leveza. Você tem que cortar o que está te matando. E onde, pastor? Dentro do chiqueiro mesmo. Para eu não vou comer mais com os porcos. Eu estou me levantando, e hoje é o dia de se levantar. Hoje é o dia de dizer: eu me recuso a morrer assim. Não é o diabo, é a minha cabeça. E o que eu vou fazer? Eu vou me apresentar ao Senhor. Com os olhos fechados, eu quero orar por você. E eu quero que você apresente a Deus a sua mente agora, os pensamentos horríveis, as coisas que estão te destruindo, as ideias horríveis. Que você fale para Deus agora. Esse é o momento de batalha espiritual. Há uma vida nova para começar a partir de hoje. E Deus te trouxe aqui hoje para te sacudir mesmo. Ele trouxe aqui para dizer: eu imploro, como Paulo disse, eu rogo, apresente-se como sacrifício. Diante de Deus o teatro não cola. Diante de Deus essa alegria fajuta não cola. Sai, Adão. Adão, sai de trás dessa moita e se apresenta a mim. Venha e não se conforme, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro por uma libertação. Eu oro agora por um sopro do Espírito Santo. Eu oro agora por uma manifestação da tua glória. Eu oro agora para que todas as correntes caiam agora, grilhões, amarras. Eu declaro por uma mente transformada, uma mente que não se amolda, que não cabe nesse mundinho da vida humana, uma mente que se revolta contra as pressões, uma mente que é restaurada pelo poder do Evangelho, uma mente livre, uma mente que vence, uma mente que não é escrava de sentimento, não é escrava de pessoa, não é escrava do medo, não é escrava do passado, não é escrava da ameaça, não é escrava do trauma, não é escrava da solidão, não é escrava da ansiedade. É uma mente livre, é uma mente que sorri de verdade, é uma mente que é tomada pelo Espírito Santo, é uma mente que projeta futuro em Deus, é uma mente livre que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu declaro agora: demônios saiam da mente desta pessoa, mentiras saiam da mente desta pessoa, palavras horríveis saiam agora. Receba a mente nova. Coloque-se em pé. Eu vejo o céu se abrindo aqui, eu vejo uma glória descendo aqui. Deus está levantando homens e mulheres habilitados para a guerra, homens e mulheres que vão sair da manipulação, homens e mulheres como o apóstolo Paulo, que vão ficar cegos diante do mundo e vendo o mundo espiritual brilhar. Feche os teus olhos. Fala assim: Deus, eu me apresento diante de Ti agora. Toca na minha mente, Senhor.
Entra na minha mente agora. Faz uma revolução na minha cabeça. Eu me apresento a Ti, sem medo, com total liberdade. Espírito de Deus, limpa a minha mente agora, a minha cabeça. Pensamentos horríveis saiam. Crenças limitantes saiam. Traumas saiam. Eu não me conformo com esse mundo. Eu estou inconformado com esse mundo. Eu não quero viver. Eu não quero sobreviver. Eu quero vencer. Agora, para trazer privacidade a você, você vai colocar a mão na sua boca para que ninguém ouça. Mas você vai ficar nu diante de Deus agora. Você vai mostrar para Deus quem você é de verdade. Se você quiser se ajoelhar, você pode fazer isso. Se você desejar se ajoelhar. Mas você vai contar para Deus quem você é de verdade. Eu não quero saber, não quero que o seu vizinho escute. É você e Deus. Mas você vai como uma ovelha para o matador agora. Eu rogo que você se apresente como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Eu vou te dar 2 minutos para você fazer isso. Enquanto os instrumentos vão tocando aqui, só os instrumentos, você vai falar com Deus. Você vai dizer para Deus quem você é. E você vai dizer para Ele que você precisa de ajuda agora. Faça isso. Faça isso. Rogo-vos que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e puro e agradável. Esse é o vosso culto. Peça ajuda. Fala: Deus, eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais falar assim. Senhor, eu não quero mais sentir isso. Senhor, eu não quero mais me portar desse jeito. Deus, eu não quero mais tratar minha mulher desse jeito. Deus, eu não quero mais tratar meus filhos desse jeito. Eu não quero mais ser esse profissional. Eu não quero mais ser essa pessoa. Está aqui, eu estou me entregando no altar. Eu estou deitando como ovelha amarrada no altar. Eu quero sacrificar. Chega, eu quero uma mente transformada. Faça a sua oração. Apresente-se a Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. E na medida que você for se apresentando a Deus, depois de se apresentar, vai buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te renovar nesta noite. Vai buscando o Espírito Santo com fogo. Vai buscando o Espírito Santo com fogo. Rabachanda rabacai. Enquanto a tua boca glorifica, a tua mente é renovada. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos e decretamos uma libertação na nossa mente, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome que se manifesta aqui. Nome que cura. Nome que está tirando gente da depressão aqui agora. O nome que está apagando as mentiras. O nome que está tirando essa pessoa do quarto escuro agora. O nome que está arrancando essa pessoa das mãos do diabo. O nome que está quebrando grilhões agora. O nome que está quebrando cadeias. O nome que está trazendo de volta a luz a essa cabeça, tirando toda a desesperança e trazendo esperança. O nome que está trazendo clareza.
O nome que está trazendo alegria verdadeira. Deus vai te soprar para as nações. Uma mente ampla. Uma mente limpa. Uma mente clara. Uma mente que não vai ser envergonhada. Uma mente blindada pelo poder do Espírito. Uma mente que aguenta a dor. Uma mente que vai suportar coisas que ninguém suporta, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não enlouqueço, eu dou glória. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.